Você veio à igreja hoje, Anderson? Estou desconfiado que nesses 4 meses que eu fiquei fora, se você veio à igreja 2 ou 3 vezes, deve ter sido muito. Nós temos que agradecer a Deus, vocês que estão em casa, que talvez não, com certeza deve ser um número maior pelo Facebook, pelo YouTube, considerando que cada aparelho conectado pode ter 2, 3 pessoas acompanhando, são um grupo maior do que os que estão aqui presentes. Eu imagino que vocês, de um modo especial, são agradecidos a essa equipe que está trabalhando para que o culto chegue até você, né? A transmissão, o data show, o som, né? Os irmãos da direção que prepararam a ordem do culto. Somos muito gratos a vocês, pessoal da música, não é? Temos que agradecer muito a Deus pelos serviços prestados, pelos dons dedicados ao trabalho, para que o culto do Senhor seja oferecido com a participação do maior número possível dos filhos do Senhor. Quero repetir mais uma vez meu convite, meu pedido, também da igreja, para no dia 29 estarmos aqui às 19 horas, oferecendo a Deus um culto de adoração, de gratidão, de oração, porque depois de 40 anos de caminhada ministerial, eu estou deixando o ministério de igreja local para me dedicar um pouco mais ao ministério com pastores e aos estudos e a escrever. Eu peço com toda a força as suas orações e a sua presença naquele dia, se possível aqui no templo, se não, se está longe, pela internet, acompanhando, se alegrando, celebrando, orando conosco, com a igreja. Temos que orar pelos jovens e pelos adolescentes de nossa igreja que estão viajando neste final de semana, não é isso? Que tudo corra bem, que Deus proteja todos eles, e possam ir e voltar para que no domingo à noite estejam conosco aqui, cultuando o Senhor com alegria. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Rumo ao abençoado desconhecido, com cuidado, com vigilância, com atenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, lemos assim: Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar, a tentação. Agora, versículo 17. Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. E finalmente, versículo 18. Observai o povo de Israel. Eu quis ler até o 18 para incluir essa frase. Observai o povo de Israel. Estão lembrados da nossa conversa sobre Mateus 6, sobre os perigos do coração, quando lá no finalzinho, naquele 7º perigo destacado, Jesus disse: observai as aves. Estão lembrados? A ideia que estou querendo compartilhar e conversar com vocês não mudou. A de a gente estar atento. Nós estamos, como refletimos, baseados em Gênesis 12, estamos indo
rumo a um abençoado desconhecido. É desconhecido porque é futuro. E nós não temos nenhuma bola de cristal. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Não é? Eu tenho que voltar a Portugal em fevereiro, mas não comprei a passagem ainda, porque será se as fronteiras ainda estarão abertas? Né? O amanhã, de algum modo, ele é sempre desconhecido. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e vá para um lugar que eu te mostrarei. Então, é um desconhecido. O amanhã de cada um de nós é desconhecido, mas daqueles que estão obedecendo a uma ordem, é um abençoado desconhecido, porque diz a palavra: eu abençoarei você lá onde eu estou mandando você ir. Mas toda esta ideia, inclusive a de Isaías 54, 2, que diz: amplia o lugar da tua tenda, firma bem as estacas. Você vai observar que toda a palavra de Deus, irmã, ela tem essa ordem para prosseguir, e ela tem uma palavra de cuidado, de advertência. Vá para a terra que eu te mostrei. Observe a palavra. Amplia o lugar da tua tenda. Firma bem as estacas. E esse sentido de cuidado, quantas vezes Jesus disse, Jesus que nos estimulou tanto a prosseguir, né? Olhe para a eternidade, né? Ele ficava todo o tempo dizendo: vigiai e orai, vigiai e orai. E a ideia é uma espécie de proteção, de gatilho de proteção, que o Senhor disponibiliza para nós, por conta da nossa natureza. E é sobre isso que o texto está dizendo: nenhuma tentação vem sobre nós que não seja da nossa natureza, que não seja humana, faz parte da nossa caminhada, e por isso nós temos que rumar em direção a esse desconhecido, que será com certeza abençoado, mas com cuidado, com atenção, tomando precauções, não descuidando, né? Qual que é o exemplo que ele usa? O próprio povo de Israel. Diz o versículo 11: tudo isso lhes aconteceu, ou lhes foi permitido acontecer, mas foi registrado. Para quê? Por que que foi escrito? Como uma advertência para nós, né? Então, o primeiro destaque está aqui, como uma advertência para nós. Então, vou rumar, eu não vou desistir, eu vou rumar para o abençoado desconhecido, mas com cuidado, porque o histórico sugere que eu tenha cuidado. O texto está falando das leis da caminhada, das tentativas de recuo, das tentativas de desistência. Mas o fato é que, estatisticamente falando, nós caímos, nós desistimos, nós recuamos. Se nós olharmos a biografia não vamos falar dos que nós chamamos médios, né? Mas dos gigantes da fé. Quem, dentre os gigantes da fé, não teve recuos? Há alguém maior do que Elias? Algum de nós é maior do que Elias? Ele chegou a um ponto que queria morrer, queria desistir, rumou pelo deserto, em vez de para o centro da vontade de Deus, ele desistiu. Agora, diz aqui para o pregador: você já não tentou
Já não foi tentado a desistir de projetos, de sonhos, de resoluções, determinações, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou servir o Senhor, não é? Eu estou vivendo, como eu disse, eu vou pregar para vocês esse mês aqui, é sobre o que o Senhor está falando ao meu coração. E numa dessas madrugadas ele me falou através desse texto aqui, por isso eu estou compartilhando, né? Eu louvo muito a Deus, meus irmãos, ao chegar a esse estágio, a esse momento da minha vida, né? E ao lembrar de tantos colegas meus que desistiram, né? E de eu estar aqui, eu agradeço tanto ao Senhor, né? Agradeço tanto a Deus, porque Ele me providenciou recursos, né, para enfrentar essa estatística, essa natureza, né, esta realidade, né? Então o que o texto está dizendo é, a história do povo de Deus é a nossa fonte de dados. Essa conversa que nós estamos tendo, já é a quarta, está falando de diligência, de tomada de cuidados. Não é nada inteligente desprezar a história, desprezar os fatos da história do povo de Deus. O texto diz, Anderson, observai o povo de Israel. Então, observe como tem sido, né? Nós falamos do último perigo, do sétimo perigo, que é o orgulho. É quando você acha que com você não acontece. Mas pode acontecer. Então o texto está dizendo, quem está caminhando, quem está em pé, tome cuidado para não sofrer uma tentação grande e desistir, não é? Então, caminhe rumo ao abençoado desconhecido com cuidado, com vigilância, porque o nosso histórico, o nosso passado, a história do povo de Deus sugere este cuidado. Aconteceu com Israel, por que não pode acontecer comigo? Então, a história sugere cuidado. Observem o povo de Israel e tenham cuidado, né? Também precisamos ter cuidado, porque, meus irmãos, olhem para mim, o prêmio é muito grande. Quando o prêmio é muito grande, a gente não pode facilitar. Nós não estamos falando de pouca coisa. Sobre o que é que nós estamos falando? O que significa não desistir? O que significa persistir? O que significa insistir? O que significa vitória? O que significa alcançar esse abençoado desconhecido? Não é pouca coisa, né? O texto está dizendo, está falando da promessa de Deus. Eu amo esse conceito de promessa de Deus. Diz no texto que nós lemos, a Abraão, eu te abençoarei. Eu serei com você. Você será uma bênção para todas as famílias da terra. Nada disso é pequeno. Nós não estamos falando de ganhar na loteria, ganhar sozinho na loteria, não é de coisa pequena, não, é de coisa muito grande. Então eu tenho que ter cuidado. Se alguém te der uma mala de dinheiro, uma mala cheia de dinheiro, e pedir para você levar para qualquer lugar, você não vai ter muito cuidado? Vai, não vai? Com todos os perigos, ladrões, acidentes, fogo, água, você vai ter cuidado de todas as formas. Por quê? Porque você carrega algo precioso. O texto está usando aqui uma expressão que a gente talvez passe meio despercebido, né? Lá no versículo 13 diz assim,
Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída. Eu fui examinar essa palavra providenciará. Aqui está falando de uma ação de Deus. Aqui está falando de que, veja, ele está falando de um futuro, você está caminhando rumo a um desconhecido, que será abençoado, mas quando surgir uma situação que pode extrapolar as suas forças, você vai perceber Deus lá, a promessa de Deus lá. Então ele está dizendo, eu estou lá no seu amanhã, eu estou lá no seu futuro, eu estou lá no seu desconhecido, como uma proteção. Não desista, toque em frente, porque se chegar numa situação que as suas forças não derem conta, eu estarei lá. É muito rica esse conceito, né? Eu te abençoarei lá no futuro, eu te protegerei lá no futuro, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu estou lá. Então essa coisa de você caminhar, olhando para um grande prêmio, que é o próprio Deus, né? Nós estamos indo para a vitória, nós estamos indo para a luz. O hino que nós cantamos diz, Ele é a própria luz, nós estamos entrando nessa luz. Então não é uma caminhada pequena, esse amanhã é muito precioso, é muito grande. Aliás, nesta caminhada, que é cheia de instabilidades, porque é sobre isso que o texto está dizendo, e é sobre isso que a natureza dos nossos corações diz, porque os nossos corações são vacilantes. Eu tenho certeza que todos vocês concordam comigo nisto. Tem dia que você levanta cheio de ânimo, e em algum momento do dia você parece que perde a pressão, né? E entra numa faixa de desânimo, ou de tristeza, ou de qualquer coisa assim negativa, né? Às vezes você nem sabe por quê. Você passou na sala, o repórter estava falando alguma coisa, aquilo entrou, você nem teve consciência direito daquilo, mas aquilo causou uma informação, é uma informação que causou um impacto, e você se transfigurou, você já não está mais naquele ânimo, né? Nós somos sujeitos a tantas, usando a palavra aqui do texto, tantas tentações, né? Desde hormônios, até companhias que às vezes nos derrubam ou nos levantam. O fato é que nós estamos em muitas variáveis, nós somos muito movediços assim, e o que o texto está dizendo é que nessa coisa toda, nessa história toda, há uma constante, há algo que não muda, e está dentro dessa palavra, Ele providenciará uma saída. Eu preciso me apropriar da promessa que está nesta palavra. Diga para você mesmo no seu coração, Ele providenciará uma saída. Aqui está falando da parte dele, que não tem a ver com meus recursos, minhas disposições, não, Ele providenciará uma saída. Eu não sei como é que eu vou sair disto, mas se os meus limites foram encostados, Ele providenciará uma saída. O nome disto, meus irmãos, é doutrina. É quando as suas emoções já não estão ajudando, mas você sabe que Ele providenciará uma saída. Como diz nosso hino, eu sei em quem tenho crido. Você não anda só por disposições do coração, como nós temos
conversado aqui. Você anda por doutrina. Ele providenciará uma saída. Terceiro lugar, vamos prosseguir, vamos rumar para o abençoado desconhecido com cuidado, porque ainda não tocamos a linha de chegada. O texto diz tudo, assim, quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Nós não tocamos ainda a linha de chegada. O texto está falando de vigilância, de guardar o coração e mais, porque o coração é um dos aspectos que podem nos fazer vacilar, mas é mais do que o coração, não é o único perigo. Há os perigos do coração, mas há outros. Agora à tarde mesmo, no grupo da minha turma, desse curso que eu estou fazendo, lá em Portugal, falando sobre o retorno a Portugal, que a gente vai retornar em fevereiro e tal. E aí o colega entendeu errado o que eu tinha dito. Na verdade, eu tinha dito que eu estava com saudade da turma e tal, e ele, sei lá por que cargas d'água, entendeu que eu tinha desistido de voltar. Se eu estava com saudade é porque eu não ia voltar mais. Aí ele colocou assim, mas Júlia, se você está desistindo... Aí eu brinquei, né, coloquei no grupo, desistir? O que é isso? Eu não sei o que é isso, desistir. Né? Eu não sou daqueles que desistem, né? Mas nós somos tentados a coisas assim o tempo todo. Só nesse semestre, 2 colegas desistiram do curso. Você já não desistiu também de alguma coisa que era preciosa para você? Então, nós temos que ter cuidado, porque nós não chegamos ainda. Eu estava acompanhando a São Silvestre. Vocês acompanharam a São Silvestre? Não acompanhou? A senhora que é atleta não acompanhou? Não estou reconhecendo você. As brasileiras, eu pensei até que você era uma delas, as brasileiras ocuparam o pódio quase todo lá da São Silvestre feminina, né? Mas eu não estava acompanhando a São Silvestre feminina. Eu observei que um brasileiro, até anotei o nome dele aqui, Daniel Nascimento, né, foi o tempo todo ali ao lado daquele tipo lá, que ganhou, que eu não sei o nome dele, que acabou ganhando em primeiro lugar, o Daniel ganhou em segundo lugar, e ele correu ao lado dele o tempo todo. Nos últimos 800 metros, eu não sei, aquele pessoal não deve ser humano não, né? Aquele pessoal deve ser meio ET. O etíope deu uma aceleradazinha lá, e chegou lá na linha, no pódio, na linha de chegada lá, o bichinho não estava nem cansado, né? Eu imagino que se fosse eu estaria pelo menos cansado, depois de 45 minutos ali, talvez eu estivesse um pouquinho cansado. Mas o Daniel manteve o ritmo dele, conseguiu chegar no segundo lugar, o que é uma grande vitória, né? Uma grande vitória, né? Quando ele viu o seu colega, viu que tinha perdido o primeiro lugar, ele continuou. Com as forças que ele tinha, ele continuou. Ele chegou destruído na linha de chegada, mas ele chegou. Ele deu tudo o que ele podia, né? O limite dele era aquele, ele não conseguia acompanhar o primeiro lugar lá, mas ele chegou. Com as forças dele, ele chegou. E é para tirar o chapéu, não é? Ele podia dizer assim, já que eu perdi, primeiro lugar, então, chutava o balde, né? Não, ele não desistiu, ele continuou, né? E ficou no pódio, que é uma grande vitória. Nós não tocamos ainda a linha de chegada, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo 11, sobre quem o fim dos tempos já chegou, falando para nós. Mas nós não tocamos ainda. Eu quero tocar na aba do vestido do Senhor. Eu não quero parar antes de tocar na coroa. Eu não quero parar antes de receber o meu novo nome. Eu não quero parar antes de alcançar aquilo pelo que a vida toda eu trabalhei e desejei.
Então, eu não posso deixar de ter cuidado, porque não toquei ainda a linha de chegada. O apóstolo Paulo disse: eu prossigo. Não que eu a tenha alcançado, mas eu prossigo, né? Eu não vou parar, porque enquanto eu não tocar. Então, enquanto não tocar, quando eu tocar no pódio, na faixa, aí não, eu posso desmaiar, pode vir os anjos trazer água para mim, mas eu só quero parar quando eu tocar na faixa. Então, com cuidado, porque não chegamos ainda. Estamos rumando, mas não chegamos ainda. Por fim, com cuidado, rumo ao abençoado desconhecido, com cuidado, aproveitando os recursos que Deus disponibiliza. Veja o versículo 17: há um só pão, um só corpo. Observai o povo de Israel. Aqui eu quero pensar nesse observar o povo de Israel com um segundo sentido. Não como sentido histórico, mas como sentido de recurso. Partir do pão. O que isso invoca? Há um só corpo. O que isso invoca? Querem me ajudar com o sermão? Podem falar. De que o povo tá, de que o texto está falando? Não está falando do povo, não está falando da congregação, não está falando da igreja. Ele está escrevendo uma carta à igreja de Corinto. Ele está chamando a atenção para o povo de Israel segundo a carne, e o seu histórico de caminhada, que estava indo para a Canaã, e os problemas de recaída que esse povo tinha na sua história, que ficaram registrados. Ele está falando da relação entre a possibilidade de cair, o perigo de cair e o povo. Há um pão somente. E nós, embora muitos, somos um só corpo. E, irmãos, talvez estamos por descobrir o valor deste conceito para a própria proteção nossa. Eu estou certo que o Senhor Jesus criou a igreja para que ela cantasse hinos. Eu estou certo que o Senhor criou a igreja para que o evangelho fosse anunciado. Eu estou certo que o Senhor criou a igreja para que os pobres fossem socorridos. Mas o Senhor criou a igreja para a nossa proteção. É um gatilho de proteção. Diz o texto: não deixando a congregação, como é costume de alguns. E o que vai acontecer com estes que deixam a congregação? Perigo, queda. O apóstolo está linkando, está vinculando quem está em pé, cuidado para que não caia. Observe o povo de Israel. Somos um só corpo. Ele está falando da importância do corpo, do grupo, para a sua proteção. Isto é algo que nós estamos por descobrir. A importância de andarmos juntos. E andarmos juntos é uma arte muito mais desafiadora do que imaginamos. Porque estamos por aprender o que é andar juntos. Agora à tarde aconteceu, eu estava fazendo os meus exercícios, veja, já estou até fazendo exercício, minha coluna está novinha, né? Eu estava vendo a entrevista do ministro da Saúde sobre o problema da vacinação das crianças. E o Ministério da Saúde decidiu disponibilizar vacinas para os pais que desejarem vacinar seus filhos. Em seguida, eu vi o comentário do canal de televisão, mas comendo o fígado do ministro. O comentário era: ele não falou com entusiasmo, ele não disse, tem que vacinar suas crianças e tal.
Eu falei, Deus, como deve ser difícil a vida desse pessoal que lidera, não é? Eu posso estar enganado, certamente que eu posso estar enganado, mas na minha leitura, o ministro acha, na minha leitura, eu posso estar enganado, eu penso, imagino que ele não vibra com a ideia de vacinar crianças. Na opinião dele, isso não é prioridade, ou não é necessário, é a opinião dele. E, mesmo assim, fez a consulta pública, a maioria entendeu que tem que vacinar as crianças, então ele não disse que recuou, não, acha outras palavras lá, mas ele vai mandar vacinar as crianças, vai disponibilizar os recursos para vacinar as crianças. O que quer dizer? Se eu estou certo na minha leitura de que ele não, na opinião pessoal dele, não precisaria vacinar as crianças, e ele disponibiliza a vacina para vacinar as crianças, ele cede a uma maioria. Agora, o repórter exigir que ele fique entusiasmado, aí é demais, velho. O que eu quero dizer? Porque, às vezes, o repórter, ele não quer que o ministro faça o que a maioria quer. Ele quer que o ministro tenha a opinião do repórter. São coisas diferentes. Uma coisa é você ter uma opinião, não seguir aquele caminho da sua opinião, por quê? Porque o grupo está contrário à sua opinião. Não sei se vocês lembram, acho que em novembro, eu inventei de fazer um piquenique no sítio. E eu comecei a me mobilizar para fazer o piquenique no sítio, e a turma foi contra. E então eu voltei, eu queria fazer o piquenique, mas o grupo não queria. Ora, agora eu ficar feliz porque não vai ter o piquenique? Aí é demais, velho. Uma coisa é você querer que o outro tenha a sua opinião. Outra coisa é você querer que o outro e você cedam à maioria. Agora, se o ministro, na opinião pessoal dele, estiver errado, e ele seguiu o corpo, vamos dizer assim, ele obedeceu ao corpo, ele está bem. Não é? Porque ele deu superioridade ao corpo. Então, às vezes, a gente não pode insistir na opinião da gente, na forma da gente ver as coisas. Tem que submeter ao corpo. Você não tem que rir, ficar super feliz, mas entender de que, de algum modo, o corpo é protetor. Assim é na família. A pessoa que pega a sua ideia como um fio e sai correndo e não considera a opinião dos outros, normalmente ela cai, ela sofre. Porque ela não considera o colegiado, ela não considera os outros companheiros de viagem. Nós não estamos rumando a um desconhecido abençoado numa caminhada solo. Nós estamos juntos. Então, esse é o espírito. Observe o povo. Somos um só corpo. Né? Você não precisa obrigar o outro a ter a sua opinião. Você pode esperar que o outro, como você e todos, cedam ao colegiado. E aí nós vamos caminhar. A probabilidade da gente cair diminui muito, se eu ouço os outros. E é nesse espírito que o texto está dizendo, minha irmã, o Senhor providenciará. Ele não está dizendo necessariamente que vai mandar um anjo. Aí você vai dizer, mas eu não tive, não percebi essa providência do Senhor. Mas você estava no corpo, onde a providência foi apresentada. A igreja o corpo é um
gatilho de proteção que o Senhor nos dá. Por isso é importante estar envolvido num pequeno grupo, onde você possa compartilhar, onde você possa dar uma opinião e a sua opinião ser contestada, para você desenvolver os músculos, né, da audição, né? E aí você vai se tornando uma pessoa mais forte. Estão lembrados, outra vez, de Provérbios? Na multidão dos conselhos está a força, a sabedoria, a vitória da guerra. Então, cuidado significa observar aqueles que o Senhor colocou ao meu lado para me ajudarem. Em seguida, se você não achar que eu estou inventando, né? Veja o versículo 29 e aqui eu concluo. Porque não dá naturalmente tempo a gente passar versículo por versículo. Versículo 29 desse capítulo 10 de 1ª Carta aos Coríntios. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência da outra pessoa? Muito interessante. Ele está dizendo que você é afetado pela presença do outro. Você vai se deixar afetar pela presença do outro, dos outros, né? Isso é uma cápsula de proteção. Eu não acho que comer carne é problema, mas os meus irmãos acham. Então eu vou deixar de comer carne. Mas por que cargas d'água? Não é uma hipocrisia da minha parte? Não. Quando eu cedo a essa consciência comunitária, entende? Eu estou trabalhando proteção. O Senhor está providenciando proteção. Meus irmãos, muitos erros eu não cometi nesses 62 anos, mais especificamente nesses 40 anos, por causa do corpo. Há uma consciência do corpo dentro de mim, não é? Então, eu estou integrado a este corpo, eu estou integrado a essa convenção, eu não estou solto sozinho. Essa é uma das doutrinas mundanas, que você é livre, entre aspas, né? Você faz o que você quiser, você domina, você não presta contas a ninguém. Isso é antibíblico, porque você fica solto e você não tem recursos naturais para vencer se você está solto. Se você está sozinho. Filhos, obedeçam aos seus pais. Ovelhas, obedeçam a vossos pastores. O que é isto? É você considerar recursos que Deus providenciou, não é? Você está querendo fazer uma coisa. Pastor, pode ter um gabinete comigo? Pode. Aí você vai lá, conversa com o pastor dá uma ideia, né? Ou com um diácono, ou com um irmão mais amadurecido, né? Você está andando junto, é proteção do Senhor. A igreja, e a igreja no sentido assim, exatamente de corpo local que caminha junto, é proteção. Quem aqui já não viu, teve uma experiência mais ou menos assim, vou naquela situação assim, aí o papai e a mamãe falam assim, fulano, para o irmão mais velho, vá com ele. Mas eu não quero ir. Vá com ele. O que o papai e a mamãe estão fazendo? Providenciando proteção. Então, o Senhor está dizendo, vá para onde eu estou te mostrando. E aí ele vira para outros e diz, vão com ele. Porque não é muito arriscado. É uma loucura. Se eu vou sozinho, observem o povo de Israel, né? Tenham cuidado, quem está em pé, não descuide, use todas as forças, mas o Senhor providenciará proteção, saída, e eu creio que Ele vai fazer isso, não com um anjo, Gabriel, que vai aparecer para você, Ele vai fazer isso principalmente
com o corpo, com irmãos de fé, com a igreja. Então, é assim que nós vamos rumar com cuidado. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado.